Aliás, o tema desta noite, no versículo 19 do capítulo de Atos 3, quando Pedro diz, portanto, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Diga comigo bem alto, já no nível 3, voltem-se para Deus. Ou seja, é uma expressão de Pedro. É Pedro que está falando àqueles homens que estavam no templo. É Pedro falando àquela multidão que viu aquele coxo sendo curado. É Pedro falando para aquela multidão que estava dentro de um templo. Irmãos, olha, tudo que nós vamos ver agora nessa palavra acontece dentro de um ambiente como esse aqui. O que mais me impressiona é que Pedro não está em um lugar estranho e indiferente. Pedro está num templo. O texto começa dizendo que pelas 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo na hora da oração. Sabe o que significa? Que aquele templo estava cheio de pessoas que tinham um temor profundo a Deus e que estavam às 3 horas da tarde indo para o templo para orar. Você tem que admitir que 3 horas da tarde, para muita gente aí, é um horário de muito trabalho. Não tem tempo para largar suas ocupações e ir a um templo para gastar um período de oração. Mas esses homens estavam às 3 horas da tarde dentro de um templo, numa sinagoga. Eles estavam no templo para a oração das 3 horas da tarde. E Pedro foi também ao templo para orar. Agora o que eu aprendo aqui é que Pedro está olhando para aqueles que estavam dentro daquele templo e estava dizendo, vocês, embora estejam dentro de um templo, vocês precisam se voltar para Deus. Olha isso. Embora vocês estejam aqui às 3 horas da tarde só para orar, vocês precisam buscar a presença de Deus. Como isso? Sabe por quê, querido? Sabe por que isso? Nós vamos aprender aqui uma grande lição. Religiosidade não salva ninguém. Nós vamos aprender aqui uma grande lição. Só o fato de você estar aqui não significa que você é salvo. Só o fato de você pertencer a este meio não significa que você é do meio. Não é só isso. A Bíblia diz, Jesus diz, não é só porque você diz Senhor, Senhor, que você vai entrar no reino dos céus. Pedro está dentro de um templo. E quando ele chega naquele templo, aí a história começa a se desenrolar. Deus tinha um grande milagre para operar naquele dia. E tudo começa quando ele encontra aquele coxo. A palavra clara chama esse coxo de mendigo, porque mendigava à porta do templo. Sobrevivia daquilo que ele recebia, daquilo que ele pedia. Ele sobrevivia de acordo com aquilo que as pessoas davam para ele. E quando ele chega, Pedro e João, lógico, ele vai fazer como ele estava fazendo com todos. Ele pede alguma coisa. Mas quando pede alguma coisa para Pedro e João, eles olham para aquele mendigo e dizem, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. É aquilo que nós estamos falando, você só pode dar do que tem. Agora tinha muita gente que estava lá naquele lugar, naquele templo, mas não tinham o que Pedro tinha. Podia até ter volumes enormes de dinheiro, mas não tinha o essencial. Quando Jesus entra num templo um dia, e ele vai lá com os discípulos, e ele vai também num determinado horário, não sei qual era o horário específico, porque a Bíblia não aponta. O certo é que Jesus entrou no templo junto com os discípulos, e estava lotado também o templo. Na hora da oferta, a Bíblia diz que muitos vinham lá e lançavam volumes enormes de dinheiro. Logo depois Jesus chama os discípulos e chama a atenção para o momento da oferta. Vocês viram? O que vocês viram na hora da oferta?
Vocês perceberam que tinha muita gente lá que ia lá e até entregava enormes quantidades de dinheiro? Mas vocês perceberam que tinha uma mulher bem pobre, que não tinha dinheiro para oferecer, não tinha muito dinheiro para oferecer, e tudo que ela tinha eram algumas moedas. Você viu aquela mulher que lançou aquelas moedinhas lá? Aí Jesus pergunta para eles: para vocês, quem foi que deu mais? Antes mesmo deles responderem, Jesus diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem deu mais foi aquela pobre viúva, porque ela deu tudo que tinha. O que nós estamos vendo aqui é que Jesus está ensinando algo muito importante para nós também. Quando Pedro chega naquele lugar, naquele templo, e ele vê aquele homem, aquele mendigo pedindo alguma coisa para sobreviver, e ele não tem nada, ele olha para a necessidade daquele homem, que é muito maior do que o que ele estava pedindo. A necessidade é que aquele homem encontrasse com Jesus, e ele, Pedro, está cheio de Jesus. E aí Pedro pode olhar para aquele homem e dizer o seguinte: pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ajudar aquele homem a andar. Eu não sei, a curiosidade, vocês deviam ser curiosos. Mas se vocês forem avaliar como que era a adoração, ou como é a adoração judaica hoje dentro de um templo, dentro de uma sinagoga. Você vai encontrar um judeu, quando eles entram na sinagoga, eles têm todo um cerimonial. Às vezes há um silêncio e um comportamento absurdo. Não no sentido absurdo, não no sentido absurdo, só no sentido de ser grande. Então, uma reverência total. E eles estão às vezes dentro do templo, fazendo, principalmente no Ramadã. E vocês vão ver os judeus tudo assim, nessa atitude de adoração. E às vezes orando em silêncio, ou então falando algumas frases, mas todos prostrados de joelhos. Em algumas situações, agora, se você for entrar na internet e ver como é a oração dos judeus no Muro das Lamentações, vocês vão ver os judeus lá no Muro das Lamentações, coloca as duas mãos e fica fazendo assim, Ou então, se ele não está com as duas mãos, ele está assim todo o tempo. Reverência total. Agora diz que quando aquele homem foi curado, olha o que acontece. Pedro vem para entrar dentro do templo, e aquele homem sai saltando, pulando. Ele começa a gritar, rejubilar e se alegrar de tal maneira que chamou a atenção de todo mundo. Olha o que o texto diz. Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem, versículo 7. E o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos deles ficaram firmes. Então deu um pulo, ficou de pé, começou a andar, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. E toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Agora, vocês vão ver lá na frente qual era mais ou menos o tamanho dessa multidão. Quase 5.000 pessoas só nesse dia se converteu com esse milagre aqui, Vou falar, quase 5.000. Olha a multidão que estava. E o texto diz que toda a multidão viu aquele homem pulando, agradecendo a Deus. Toda a multidão viu ele louvando. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficara sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. E aí Pedro começa a falar com toda aquela multidão: ei, por que vocês estão tão admirados desse homem ter sido curado? Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Primeiro, vocês estão achando que foi porque nós
é pelo nosso zelo, é pelo nosso trabalho. Ou seja, vocês estão achando que é por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus que esse homem ficou curado? Olha o que diz o versículo 12, só para vocês acompanharem. Vendo isto, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto vos surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Sim, porque na falsa religiosidade, as pessoas acham que pelos seus muitos esforços, pela sua muita dedicação, eles poderão de alguma forma alcançar algum poder sobrenatural. O que Pedro está dizendo é: religiosidade não traz poder. O que Pedro está dizendo não é você participar de uma religião, ser um religioso. Não basta você agir com bondade ou um esforço enorme para encontrar com Deus, que vai acontecer uma transformação sobrenatural na sua vida. Não, você precisa muito mais do que isso. Não foi a nossa dedicação que alcançou esse milagre, também não foi coisa do nosso próprio poder. Não foi porque nós somos super. E aí Pedro começa dizendo alguma coisa para eles. Olha o que ele diz, versículo 13. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Você sabe o que é que Pedro começa a fazer? Olha, no início da entrada do templo, quando ele diz para o mendigo que pede dinheiro para ele: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho te dou, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Pedro está dizendo: eu tenho Jesus, eu vou repartir vocês. Vou repartir Jesus com vocês. Aí quando ele está diante da multidão pregando, ele está dizendo: vocês não entendem? Embora vocês sejam religiosos, embora vocês estejam no templo, vocês não entendem ainda. Não é pelo muito sacrifício que vocês alcançam graça. Não é. Não é pelo seu próprio merecimento que vocês alcançam graça. Vocês precisam entender: Deus ungiu Jesus. E Pedro então começa a falar a respeito de Jesus para aquela multidão que está naquele templo. Ele diz: Deus ungiu Jesus, deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando Pilatos encontrou nele inocência e resolveu soltá-los, sabe o que vocês fizeram? Vocês não deixaram. Vocês não quiseram. E aí o texto continua dizendo: vocês precisam, Jesus era bom, era dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram e em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Gente, para quem está dentro de um templo, buscando a Deus, e ouve isso da boca de alguém, vocês são homicidas. Vocês rejeitaram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Vocês rejeitaram o autor da vida. Vocês escolheram um criminoso. Rejeitaram Jesus e pediram para que Pilatos o condenasse à morte. E ele está dizendo o seguinte: assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus, você vai dizer um amém agora, mas Deus o ressuscitou. Amém. Mas Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas ele está vivo. E ele diz: nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu força a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome.
pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Quando Pedro começa a falar com eles, eu sei que o que vocês fizeram porque vocês não sabiam a gravidade do que vocês estavam fazendo. Olha, e é isso que ele coloca aqui, já a partir do versículo 17. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que vocês estavam fazendo. Ele não estava querendo passar a mão na cabeça, ele não estava querendo amenizar a culpa. O que ele estava dizendo é apenas reconhecendo uma verdade. Eu sei que foi a ignorância que fez com que vocês rejeitassem Jesus. Eu sei disso. O que vocês fizeram de pedir para que ele fosse crucificado? Quando vocês escolheram um homicida, um Barrabás da vida, foi porque vocês não sabiam o que estavam escolhendo. Eu sei que foi sem querer. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas. Isto é, o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Depois que ele fala isso, Pedro diz, há uma chance para vocês. Há uma maneira como vocês podem ser salvos, há uma maneira como vocês podem ser redimidos disso. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus. Que é o tema da palavra nesta noite. A pergunta é por que Pedro e João estão falando que nós precisamos nos voltar para Deus. E aí você pode estar falando, pastor, essa palavra não é para mim. Eu já estou em Deus e já sou crente. Pastor, já estou servindo a Deus há muito tempo. Deixa eu falar uma coisa. Essa palavra é para você sim, agora. Nós devemos nos voltar para Deus uma vez por semana. Uma vez por mês, aliás, uma vez na nossa vida, um dia, eu particularmente, me converti a 8 anos de idade. Me voltei para Deus 8 anos de idade. Você acha que não precisa mais? Vocês precisam? Eu duvido que tenha alguém aqui dentro desse ambiente que essa semana não tenha feito alguma coisa que tenha magoado a Deus. Eu duvido que nesse ambiente tenha alguém que não tenha pecado de alguma forma, de alguma maneira. Eu duvido. E eu estou falando a partir desse que está aqui nesse altar. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há ninguém que faz o bem. Nem mesmo os apóstolos. E eu quero falar, por exemplo, de uma atitude do próprio Paulo. Quando ele diz, miserável homem que sou, olhando para si mesmo. E nós estamos falando de um apóstolo. Então, todos os dias nós devemos nos arrepender. Todos os dias nós devemos nos voltar para Deus. Quando é que você deve se voltar para Deus? Todo dia. Quando é que você tem que se arrepender? Todo dia. Arrependimento é mudança de atitude. E aí o texto diz que nós precisamos nos voltar para Deus. Pedro está dizendo, voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Por que eu devo voltar para Deus? Você deve voltar para Deus para que os seus pecados sejam apagados. Vamos ler um texto de Isaías 43, versículo 25. Olha que diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, e por amor de mim, aliás, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões e que não se lembra mais de seus pecados. Sabe o que ele está dizendo? O seguinte, eu apago as tuas transgressões e por amor de mim mesmo, eu apago todos os teus pecados e não me lembro mais. Voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam apagados.
Colossenses capítulo 2, de versículo 14 até o versículo 15, eu vou ler na minha tradução. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que estava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz, ou deles na cruz. Olha o texto, como ele começa: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O que Jesus Cristo fez na cruz? A Bíblia diz que ele veio e ele cancelou todos os nossos pecados. Ele pagou toda a dívida que nós devíamos, que era contra nós. Por que nós devemos nos voltar para Deus? Porque quando nós nos voltamos para Deus, esses nossos pecados são perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Uma palavra simples que diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. Porque quando você se volta para Deus, quando você vai a Jesus, teus pecados são perdoados, teus pecados são cancelados. Você que errou essa semana, você que carrega um peso de culpa, se arrependa, volte-se para Deus e os teus pecados serão perdoados. É isso que ele promete. Colossenses. Eu vou pedir uns textos novos que eu não pedi hoje pela manhã. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A gente vai aperfeiçoando a palavra. E olha o que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que ele fez? Nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. Volte-se para Deus e os seus pecados serão perdoados. Pedro está falando para aquela multidão: vocês precisam de Jesus. Vocês precisam se voltar para Deus. Vocês precisam se humilhar diante dele. Miqueias. Agora eu vou dar um tempo. Isso. Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Diga assim: Deus tem prazer na misericórdia. E olha o que diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que nós devemos nos voltar para Deus? Porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é um Deus de graça e misericórdia. Ele é um Deus que não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quando Pedro falou para eles: eu sei que o que vocês fizeram com Jesus foi sem saber. Eu sei que o que vocês fizeram com ele foi por ignorância. Vocês não sabiam que estavam matando o autor da vida. Mas agora se voltem para Deus, porque Ele terá misericórdia de vocês e Ele lançará no fundo do mar todo o pecado que vocês cometeram contra Ele. Vocês serão perdoados e serão salvos. Misericórdia, graça. Mas o texto continua: voltem-se para Deus a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que, olha a segunda coisa, e também para que tempos
de nova força espiritual. Diga força espiritual. Não, diga mais bonito, força espiritual. Diga no nível 4, força espiritual. Para que tempo de nova força espiritual venha do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não passa por alguma aflição? Quem é que não sofre algum contratempo na sua vida? Talvez você está aqui nesta noite e você é um deles. Você está passando por um tempo de aflição. Você está passando por um tempo de luta. E você está frio espiritualmente. Você está fraco espiritualmente. Não há força em você para orar. Não há força em você para ler a Bíblia. Não há força em você para jejuar. Você está aqui na raça. Você está aqui na força. Você está lutando contra a sua própria vontade, porque a carne não quer, a sua vontade não era de estar aqui, você está aqui, mesmo se sentindo fraco. Quem é que não passa por lutas? Talvez você agora esteja passando por um tempo de aflição. Pastor, eu estou fraco, eu estou sem força. Alguns talvez se tivesse 2 minutos comigo ia orar e dizer: pastor, ora por mim, por favor, porque eu estou quase até desviando da fé. E aí Pedro diz: vocês precisam se voltar para Deus, sabe por quê? Quando vocês se voltarem para Ele, vocês serão renovados. Vocês terão força novamente. O vigor vai voltar. A força vai voltar. Você sabe de uma coisa? O que ele está querendo dizer é aquilo que nós ouvimos em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Quando Paulo, também passando por um momento de fraqueza, começa a orar. E Deus diz para ele, olha em 2 Coríntios 12, 9. Disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Volte-se para Deus, porque você vai receber novo tempo de refrigério. Volte-se para Deus, porque você vai ser renovado espiritualmente. Você vai encontrar nova força espiritual, vigor espiritual, e toda frieza vai embora. Toda fraqueza vai embora. Volte-se para Deus e você vai ter o poder de volta do Espírito Santo operando em você e fazendo coisas extraordinárias em sua vida. Volte-se para Deus. Sim, eu louvo a Deus porque, embora fraco, você está aqui. E o desafio é esse: de nos voltarmos. Eu tenho um texto aqui que eu vou te contar. Deuteronômio 33, 27. Que texto é esse? Olha que palavra. O Deus eterno é o seu refúgio. E para segurá-lo, então em seus braços, presta atenção. A palavra é essa. O Deus eterno é o teu refúgio. E para segurar você em seus braços, é essa. Olha o que ele vai fazer. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. É assim. Você está sem força? Você está sem poder? Você está sem vigor espiritual?
Os inimigos parecem fortes demais para você. Aí, o que vai acontecer? O Deus eterno, em quem você tem se refugiado, para segurar você nos braços dele, ele vai pegar esse inimigo, vai colocar diante de você. E como se ele falasse assim: agora destrua. Amém. Só pise na cabeça dele. O que a palavra de Deus diz? Deus colocará os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ele promete fazer isso. Pegar os teus adversários, colocar diante de você. Eu estou falando de adversários diversos, eu não estou falando de pessoas, não. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado, potestade, ordem espiritual e da iniquidade. O que eu estou falando é que tudo isso que está vindo sobre você para trazer frieza para você, Deus está segurando nas mãos, está colocando diante de você e diz: destrua isso! Não deixa a frieza tomar conta do seu coração, não deixa a apatia tomar conta do seu coração. Qualquer coisa que estiver trazendo você frieza espiritual, destrua. É isso que ele está dizendo aqui, gente. Se voltem para Deus, para que você comece a provar nova força espiritual, para que nova força espiritual venha do Senhor. Diga: força espiritual. Quem precisa dela aqui? Se volte para o Senhor. E eu quero sinceramente alcançar o seu coração. Você que veio e que nesse momento está passando por uma batalha de frieza espiritual. Eu estou falando a alguém assim nessa noite? Porque se eu estiver falando aqui a alguém, é porque o Espírito Santo resolveu falar contigo hoje. Que nova força espiritual? O Senhor é a minha força e a minha salvação, a quem temerei? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou seja, ele não vai vacilar. Aquele que te guarda não vai dormir. Quando ele diz não dormitará, o Senhor é a tua sombra, é a tua direita. Por isso, se Ele é o teu refúgio, Ele vai conceder a você vitória. E você vai poder destruir tudo isso que está trazendo frieza no seu coração. Por que nos voltarmos para Deus? Deixa eu caminhar aqui. A palavra de Deus continua dizendo, gente, porque isso aqui é interessante. Olha o que ele diz. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como Ele me enviou. Obedeça a tudo que Ele disser. Agora olha o que diz o versículo 23. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Aqui está outra razão pela qual nós devemos nos voltar para Deus. Nós devemos nos voltar para Deus, porque quem não ouvir a sua palavra e não aceitá-lo, o texto diz, será eliminado do meio do povo de Deus e será destruído. Não dá para brincar
brincar com Deus. Não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser cristão. O que ele está dizendo é isso: vocês precisam se voltar para Deus, porque quem não se voltar para Deus e aceitar Jesus, será tirado do meio do povo de Deus e será destruído. Deixa eu falar uma coisa para você. Para você talvez seja novidade. Tem muita gente que ora e clama para a vinda de Jesus Cristo logo. E você está certo, você precisa clamar por isso. Mas alguém pega um tixo para mim? Já sabe, né, o que é. Aí eu falei, talvez para você soa estranho isso. E até ore realmente querendo que Jesus Cristo volte. Está correto, está certo. Mas o que a palavra de Deus diz aqui, e que você talvez não saiba, é que quem mais deveria se preocupar com a vinda de Jesus não deveria ser o ímpio. Você talvez fique assustado com um negócio desse que eu estou falando. Quem mais deve se preocupar ou está preocupado com a vinda de Jesus deveria ser a igreja. Eu vou explicar por quê. Porque o juízo não vai começar pelo ímpio. O juízo de Deus vai começar pela igreja. Quem vai se apresentar primeiro diante dele para juízo será a igreja. Para prestação de contas será a igreja. Então, sim, você não deve temer a vinda de Jesus, mas você precisa de alguma maneira se voltar correndo para Ele, porque é a única maneira de você ser aceito e de você não ser eliminado do meio do povo de Deus. Não adianta estar aqui sem ser daqui. A Bíblia diz que todos nós seremos provados como que pelo fogo. O que for palha vai queimar. Se a tua fé é palha, vai ser queimada. Ou seja, se ela estiver baseada em coisas, se ela estiver baseada em homens, se ela estiver baseada em religiosidade, se ela estiver baseada em doutrinas vazias, será queimada. E aí, você pode ser reprovado. Você pode simplesmente ouvir: a parte de mim, porque eu nunca te conheci. Imagina isso? Então, volte-se para Deus, porque quem não se voltar, quem não ouvir a sua palavra, e é isso que Pedro está dizendo, é isso que ele está dizendo, ou seja, aquele que não obedecer, será separado do povo de Deus. Diga: separado do povo de Deus. Mas não é só separado, é separado do povo de Deus e destruído. João capítulo 3, versículo 18. Olha por que você não tem que temer o que eu estou pregando agora. Porque parece assustador. Mas olha o que diz o texto. Quem nele crê, não é o quê? Vai lá, filho. João 3, 18. Eu estou com o texto aqui, mas o povo aí não tem. Ok, é isso aí. Quem nele crê, não é o quê? Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, olha o texto. O que diz? Quem nele não crê já está condenado.
Pedro deixa muito claro: vocês mataram o autor da vida. Vocês escolheram antes o homicida do que Jesus, o enviado de Deus. Vocês rejeitaram, mas Deus o ressuscitou. Agora, se vocês quiserem ser salvos, vocês precisam se voltar para Ele, imediatamente se arrepender dos seus pecados, crer nele, porque quem crê nele não será condenado, mas quem não crê será condenado, ou seja, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Números, eu tenho tanto texto aqui. Números 15, versículo 30. Quando você prega a palavra, a coisa muda completamente. Você não está baseado nos teus argumentos em estruturas qualquer. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Todo aquele que pecar com atitude desafiadora. Na minha tradução, todo aquele que pecar deliberadamente contra o Senhor. Todo aquele que sabe fazer o bem não faz. A palavra de Deus está dizendo aqui: seja natural da terra. Você sabe o que ele está querendo dizer? Não importa onde você esteja. Seja estrangeiro ou residente, será eliminado no meio do povo de Deus. Seja judeu ou não judeu. Qualquer um. Mas por que nós devemos nos voltar para Deus? Nossa hora avança. O texto continua. Versículo 25. Deixa eu saltar lá. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações da terra. Eu abençoarei todas as nações. Por que nós devemos nos voltar para Deus? Porque Ele escolheu nos abençoar. Diga assim: Ele escolheu me abençoar. Levante a sua mão, diga bem alto: Ele escolheu me abençoar. Porque você deve se voltar para Deus? Porque Ele escolheu abençoar você. Você é escolhido de Deus para ser abençoado por Ele. Deus olhou na multidão e Ele viu você. E Ele olhou para você. E Ele escolheu você. E Ele diz: ei, você está aí no meio dessa multidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu escolhi você e eu vou abençoar você. Você foi escolhido entre bilhões para ser abençoado. Por que que você deve se voltar para Deus? Porque Ele escolheu te abençoar. Abençoar como? Porque você decidiu abandonar os maus caminhos. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que se drogava não se droga mais. Você estava fazendo coisa errada, andando pelos caminhos do teu próprio coração, mas você chegou a entender: não, e os meus caminhos me levam à morte. Provérbios 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Você detectou isso, e aí você resolveu mudar.
E você se voltou para Deus. E a Bíblia diz, sim, você foi escolhido para ser abençoado por Ele. E olha, a promessa é enorme para você. Por meio dos seus descendentes. Descendentes de quem? De Abraão. Quem foi Abraão? Pai de multidões. E Ele está dizendo, você é descendente de Abraão. Filho de Abraão. Você também é pai de multidões. Está debaixo da mesma herança. A herança de Abraão. Por meio dos seus descendentes, olha só, por meio dos seus descendentes, diga, eu sou descendente. Agora olha essa revelação aqui, por meio dos teus descendentes, eu abençoarei todas as nações da terra. Você sabe que aqui Deus está querendo dizer o seguinte, eu vou usar você que é descendente de Abraão, para abençoar todas as nações da terra. É por isso que nós vamos nos espalhar por todos os lugares e nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo e do que Ele vai fazer na vida de todo aquele que se voltar para Ele. Nós podemos e temos o poder para abençoar, porque Ele escolheu nos abençoar. Porque nós devemos nos voltar para Deus. Eu vou pular um pouco, o texto, o assunto não termina no capítulo 3. Diga, não termina no capítulo 3. Não termina, continua no 4. Vai lá para o 4 para você ver. Olha o que diz a partir do 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. E eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Interessante, porque havia uma multidão enorme ouvindo Pedro e João. E aí chegam os principais sacerdotes. Aí chega os sacerdotes, os chefes da guarda do templo. E diz alguns saduceus, e eles ficaram aborrecidos. Mas a verdade é que o texto diz, muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado, e que por isso provava que os mortos vão ressuscitar. E aí então, prenderam os dois. Olha o que acontece com Pedro e João, naquele episódio. E os puseram na cadeia para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Agora, olha o versículo 4, gente. Foi isso que eu falei lá atrás. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. Muitas pessoas que ouviram a palavra de Pedro chamando, voltem-se para Deus, creram. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de, diga, 5.000. A multidão era grande. Por volta de 5.000 pessoas. Mas no dia seguinte, no versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades judeus, os líderes dos povos, os mestres da lei. Nessa reunião estava também Anás, que era o grande sacerdote Caifás, o mesmo que tinha mandado prender Jesus e matar. João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e o perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, diga Pedro, que não tinha dinheiro. E Pedro, então Pedro, cheio, diga cheio. Então, não tinha dinheiro, vazio de dinheiro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Você pode fazer muita coisa para Deus sem dinheiro, mas você não pode fazer sem o Espírito Santo. Né? É verdade. Você pode. Muita coisa sem dinheiro. Sem o Espírito Santo não dá. O homem não tinha um centavo para dar para o mendigo.
mas com aquilo que Deus usou, a maneira como Deus usou, 5.000 pessoas se converteram. E diz assim, ele cheio do Espírito Santo. Mas o que eu quero chegar é o último ponto da palavra, que diz o seguinte: os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sem medo nenhum. Cadê aquele homem covarde que negou Jesus 3 vezes? Agora estava cheio do Espírito Santo. Estava nem aí mais. Aquele que os senhores crucificaram, Deus o ressuscitou. Aquele que as Escrituras dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio ser a mais importante de todas. Glória a Deus. Por que nós devemos nos voltar para Deus? Olha o último segredo. Porque Ele é a principal pedra da qual a sua vida deve ser edificada. Você deve se voltar para Deus porque Ele é a pedra principal da qual sua vida deve ser edificada. Isaías 28, eu sei, não pedi esse texto hoje pela manhã. Isaías 28, 16. Vou dar um tempo para você. Olha o que o texto diz: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Diga, já provada. Diga, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que crê não se apresse. E aí nós temos um texto também de Mateus 21, versículo 42 a 44, aonde o próprio Jesus cita o texto que nós lemos. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Nós devemos nos voltar para Deus porque Ele é a principal pedra de esquina que a nossa vida precisa ser edificada. Não podemos permitir que essa pedra venha e caia em juízo sobre nós, porque aí ninguém vai aguentar esse juízo. Qualquer um que tentar resistir ou edificar sua casa, sua vida espiritual, que não seja debaixo dessa estrutura, cairá em ruínas. Então Ele é a principal pedra. 1 Pedro, para encerrar, 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 10. O texto é maior, mas eu quero ler. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Diga, eleita e preciosa. Aí ele diz, olha, vós sois também quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes um sacerdócio santo. Por que você deve se voltar para Deus? Porque Jesus é a principal pedra, você precisa ser edificado nele. E aí o texto diz, vocês também
são edificados como casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Cristo Jesus. Por isso é que se acha na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nele crê não será envergonhado. Se você crê nele, não tem como você ser envergonhado. Tudo que nós precisamos, sabe o que é? É nos voltar para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que veio aqui precisando ser renovado espiritualmente, buscando vida, buscando salvação. Só há uma vida e uma solução para você. A vida é a vida de Deus, e a solução é se voltar para Ele.